Eu tava procurando um gibi do Questão pra ler e devido à falta de material publicado do personagem aqui, eu me conformei com esse quadrinho aqui. Batman e Caçadora, Sede de Sangue. Que apesar de ter o Questão na capa e o Batman no título, eles são meros coadjuvantes nessa história. Mas como tem uma queda muito grande por personagens vigilantes e urbanos, eu prontamente adicionei esse quadrinho no meu carrinho, sem ler nenhum review sobre e indo completamente ali aberto à experiência. E aí galera, como vocês estão? Meu nome é Andrew e sejam muito bem-vindos ao canal Andrew Comics. E hoje, como você já deve ter percebido, nós vamos comentar sobre Batman e Caçadora, Sede de Sangue. Mas sobre o que se trata este quadrinho? Bom, logo nas primeiras páginas a gente vê o Batman investigando um assassinato de um mafioso de Gotham City que foi morto por uma flecha. E se você conhece a personagem caçadora, você sabe que ela usa uma besta como a sua principal arma. E é óbvio que o Batman prontamente já pensa logo na Helena como a principal suspeita do assassinato. Só que o que está acontecendo na verdade é uma espécie de conspiração. Tem alguém tentando incriminar a Helena. E em paralelo com essa história de conspiração contra a Helena Bertinelli, a gente vê todo o background, toda a história dela. E não é só desde a infância, eles dão uma volta assim bem grande pra gente conseguir entender todo o passado das famílias mafiosas em Gotham City. A gente vê as primeiras famílias que chegam ali e você entender como que a família da Helena se formou e o porquê que assassinaram ali a sangue frio toda a sua família. E isso não é spoiler, na verdade, esse lance da Helena Bertinelli, a caçadora, ter sua família assassinada é a coisa mais básica sobre a origem do personagem, tal como a morte dos pais do Bruce Wayne. E até aí tudo bem, né? Nada de especial. Mas o que deixa esse quadrinho muito interessante é o mistério do porquê que eles deixaram ela viva, né? Eles matam toda a família dela, mas só ela sobrevive. Parece aqueles enredos meio tosco, né? De vamos deixar um vivo só pro filme acontecer e ela eventualmente se vingar. Só que aqui a gente tem um porquê e é bem interessante o porquê. Eu achei que faz bastante sentido. Inclusive é uma coisa que eu até me perguntava quando eu assisti o desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que tem um episódio muito focado na história da caçadora. E eu não me lembro se eles explicam o porquê que ela sobreviveu. Se eles explicam, alguém comente aí que eu realmente não me lembro. E qual que é o envolvimento do Questão nessa trama toda. A gente sabe que o Vic Sage ele é um cara muito obcecado pela verdade absoluta e ele começa a investigar esse caso dos assassinatos, assim como o Batman, só que ele já entende logo de cara que ela é inocente, que não é ela quem tá matando os mafiosos em Gotham, pelo menos por enquanto. E no decorrer da história a gente tem uma participação curta ali de outros personagens da DC, como o Richard Dragon, o próprio Asa Noturna, que tem uma cena meio engraçada. E não vou adentrar em muitos mais detalhes da trama para não dar nenhum spoiler. Só que qual que é o lance interessante desse quadrinho? Ele traz uma certa independência para personagem da caçadora no sentido de identidade, assim. E o que isso exatamente quer dizer? Antigamente a caçadora era basicamente um membro ali da Batfamília, sendo que ela era filha da Selina Kyle com o Bruce. E aqui eles tentam fazer uma espécie de retcon, já que se passa depois da crise final, e eles querem transformar ela em uma pessoa meio à parte desse núcleo, apesar dela atuar em Gotham City. De forma que eles trazem uma origem completamente original para a personagem e um conceito também bem interessante. Você vê todo o treinamento dela, a forma como ela constrói o traje dela, que é bem interessante. Ela usa uma roupa de freira, assim, né? Porque a maior parte das famílias mafiosas italianas tem uma raiz católica muito forte. E isso traz um conceito visual bem da hora, assim, pro uniforme dela. O roteiro é assinado pelo Greg Rucka, que é um nome de certo peso, já que ele escreveu aquela série bem aclamada, que eu ainda não tive a chance de ler, chamada Gotham Central. E também ele escreveu uma fase bem importante da Mulher Maravilha. E o desenhista é um cara chamado Rick Burchett, não sei se estou pronunciando certo, que a primeiro momento tem um traço muito simples, mas que vai combinando muito com a história. Ele desenha a Helena de uma forma meio Catherine Zeta-Jones, assim, e as cenas de Itália emulam muitas cenas do Poderoso Chefão. A gente tem até um cenário ali de casamento que é muito parecido com o início do primeiro Poderoso Chefão. Isso não é algo negativo a essa altura do campeonato. Todas as obras já passaram por um momento ali de referenciar o Poderoso Chefão. É bem interessante. Então toda essa atmosfera italiana permeia todo o gibi. E por último, mas não menos importante, eles basicamente ressignificam a relação entre o Bruce Wayne e a Helena Bertinelli, no sentido de que agora, nessa realidade, ele não é mais
o pai biológico dela, eles não têm essa ligação, mas de que ela tem no Bruce uma espécie de visão de mentor, assim, ela se inspirou muito nele para começar, só que a gente sabe que a Caçadora, ela tem meios um pouco mais hostis que o Batman, às vezes ela cruza a linha ali que o Batman não cruza, o que torna ela uma personagem um pouco mais cinzenta, moralmente falando. Mas enfim, eu adorei muito, gostei muito, eu acho que tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Eu acho que 2 pontos negativos, como eu disse no início, eu acho que tem alguns momentos que eles sentem essa necessidade de recitar o nome do quadrinho e fica uma parada meio brega, meio fora de tom. E outra coisa que, ao mesmo tempo que eu achei charmoso, eu achei irritante também, é que o quadrinho ele acaba meio abrupto, assim. Mesmo que você sabe que as páginas estão acabando, você sente que ainda tem muita coisa pra acontecer e ele tá ali no seu ápice das revelações e ele acaba, assim. E isso pode agradar alguns e incomodar outros. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa um like e também se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Até mais e adiós!